E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje eu irei trazer para vocês um resumo do que foi esse off-season de 2022. E eu estarei aqui trazendo todos os detalhes e principalmente, acredito que o mais importante aqui desse vídeo, as coisas que eu fiz de uma maneira diferente do que eu costumava fazer nas temporadas de off-season anteriores. E é isso aí pessoal, chega de conversa e vamos para o vídeo. Underground. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, primeiramente eu gostaria, caso for da vontade de vocês, que vocês pudessem dar um like nesse vídeo e também que vocês pudessem, se possível, quem ainda não é inscrito no canal, pudesse se inscrever no canal e, se for da vontade de vocês, também deixar um comentário aqui que seja interessante aqui para a nossa conversa aqui, né, no vídeo de hoje. Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre treino. Eu sei que muitas pessoas aqui não gostam de treinar, né? Na verdade, muitas pessoas gostam mesmo do resultado e falando aqui o português claro, gostam de tomar mesmo muita bomba. Então, pessoal, se você for um desses aí que está possuído aí pelo encosto do Zé Bombinha, então você, por favor, aproveite que amanhã é dia de domingo, vá na missa mais próxima da sua casa e peça para o padre assim, uma meia dúzia de hóstias. Fala que você precisa um pouco mais porque você treina. Então, depois disso, veja se as coisas melhoram, porque o assunto hoje é treino, pessoal. Então, eu sou responsável aí por estar catalogando aí essa nova entidade aí no meio das entidades brasileiras, né? Então, pessoal, vamos lá. O assunto de hoje é treino. Se você não gosta de treino, então não posso fazer nada, tá, pessoal? O negócio hoje é só de treino, não vou falar de hormônios hoje, talvez. Então, vamos lá. Fazer de tudo. Mas aí, vamos lá. Então, pessoal, esse off-season de 2022, ele teve uma característica um pouco diferente do que eu estava acostumado a fazer. Primeiramente porque eu tive mais tempo de trabalho, tá, pessoal? Então eu vou começar aqui falando um pequeno resuminho desse off-season. Eu vou falar um pequeno resumo aí desse off-season e as coisas que fiz de uma maneira diferente, tá, pessoal? Porque como atleta, principalmente como treinador, é importante vocês aí, você que é treinador, que é personal, que é atleta, que vocês sempre estejam fazendo testes, né? Principalmente se você não participa de competições, é melhor ainda, porque você tem mais tranquilidade, mais tempo de calendário, você fica livre, né? Você pode fazer todos os testes possíveis e imagináveis, né? Sem ter a questão de calendário de competição. Então é bem interessante aí estar fazendo testes, porque com testes você aprende muito. Então você não fica só preso naquelas questões dos estudos, de não sei o que, estudos comparativos, mas é lógico que os estudos eles são muito interessantes porque eles te dão ali uma ponta do iceberg, só que esse meio nosso, pessoal, isso é tudo muito individual. Então você pega ali um indício, um forte indício de que uma coisa funciona, baseado na ciência, e você vai trazer para a sua realidade e para a prática.
E na prática, o que é mais curioso, né, nesse nosso meio é que às vezes pode ser uma coisa que dê muito certo para você e pode não dar muito certo talvez para um aluno seu. Então, pessoal, é muito interessante que você, ou então dá certo para alguns alunos seus e para outros não. Então tem essas questões da individualidade em tudo nesse meio, em questão de nutrição, em questão de exercícios, em questões até anatômicas, até características físicas individuais. Isso influencia também às vezes em certas facilidades ou certas dificuldades em alguns exercícios em específico. E também até questão de hormônios, acabei falando. Então até em questões de hormônios existe muito essa questão individual. Então para uma pessoa uma substância é excelente, para outra pessoa é normal ou a pessoa não acontece nada. Então é sempre interessante você respeitar assim as opiniões das pessoas, mas eu creio que essa individualidade também tem que ser muito respeitada, tá, pessoal? Desde que a pessoa saiba o que está falando. Porque tem muita pessoa que não tem condição técnica de passar feedback nenhum porque ela não tem experiência de nada. Então a pessoa começa a viajar na maionese em relação a exercício, dieta. Eu acho que eu tô hoje assim, isso aqui não tá nada, tá tudo a mesma coisa, tá tudo igual. Então o que acontece? Você vê um vídeo lá um vídeo de alguém no YouTube que fala mais técnico e traz às vezes para a realidade dela uma coisa que ela nem entende. Ele estava bem durante as prévias, depois ele foi murchando e foi embaçando e foi retendo água durante as prévias. Aí o cara escuta um negócio desse, ele vai, não, eu estou meio flat hoje, eu estou não sei o quê, hoje eu estou sentindo. Aí o cara começa a falar de viajar na maionese, sendo que ele não tem nem consciência corporal, assim, não tem nem feeling ainda para estar sentindo certas coisas, tá, pessoal? Então é muito complicado essa questão de feedback, né? Então vamos lá, pessoal. Falando do prazo aqui do off-season, para quem já vem acompanhando o meu trabalho aqui, pessoal, no começo do ano, eu fiz algo bem interessante. Foi até um conselho de uma profissional de nutrição, uma profissional de alto nível. Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente estava conversando tudo, aí ela jogou ali a questão de periodização de off-season. Eu falei, periodização de off-season? Que o off-season é o melhor momento, um excelente momento para que você possa fazer certas correções. As pessoas pensam em off-season, sempre off-season é muito ligado, principalmente, não sei se é só no Brasil isso, né? Também não conheço muito, mas eu vejo que lá fora, em alguns lugares, as pessoas não ficam tão negócio de peso, dígito. Você tem, lógico, né? Porque tem um apelo de marketing tanto aqui como lá fora, mas parece que aqui o peso é tudo, né? Então, às vezes, pessoal, o off-season é muito associado a ganho de peso, né? Então, o peso ele é bem-vindo quando é de massa magra, né? Então, já começa por aí, né? Então, a gente sabe que a maioria de peso corporal ganho no off-season ele vem muito de água e também vem uma quantidade de gordura, isso se você fizer tudo muito bem, e vem alguma coisa de massa magra. Então, a gente sabe que com o passar dos anos, tanto pela limitação genética de cada um e até questões de investimento, de idade, então isso aí tá correlacionado também. Tem pessoas que vão precisar de mais investimento para ter um melhor desempenho no off-season, e também vai ter pessoas que não vão precisar de tanto, tem pessoas que vão... Então isso tudo varia bastante, tá, pessoal? Então o off-season, na minha visão, né, eu não sou o dono da verdade, mas vou trazer para vocês aqui algo diferente. Então eu não conversei, para você ver, né? A gente conversa com uma pessoa fora da bolha do bodybuilding, isso é legal, pessoal. A faculdade de nutrição, essas coisas, isso é legal às vezes, para trazer você para fora da bolha do bodybuilding e criar um equilíbrio. Você também não pode se apegar muito na questão técnica e esquecer a questão individual, feeling. Eu acredito que um profissional bom, ele sabe equilibrar os dois mundos. Então tem muita coisa da nutrição convencional que foi preconizada até nos anos 70, na Golden Age, coisas de bom senso, assim, tipo calorias, quantidade de refeições, carboidratos, divisão de macros, coisas que uma vertente ali muito inteligente da Golden Age, vamos citar aí Mike Mentzer, coisas que hoje batem muito com a nutrição convencional, aquela coisa de bom senso, de emagrecimento saudável de hoje em dia. Então o bodybuilding ele teve momentos aí meio complicados aí, tá, pessoal? Lógico que a gente sabe que num certo nível, dependendo do nível que você quer atingir ali, tem questões de
prazos, a competição, prazo, aí quando entram essas questões, então já fica um pouco complicado, e também a gente sabe que o nível de definição exigido hoje, né, principalmente, ele é muito maior do que também nos anos 70. Então você tem aí, às vezes você tem que fazer mais coisas do que os caras fizeram em termos de definição, tá? Então hoje a exigência assim em relação à definição ela é extremamente alta. Então às vezes também, né, como em algum momento, talvez, de alguma preparação, você vai acabar passando a linha ali do bom senso ali, do que é considerado saudável. Então tudo depende, genética, a pessoa, metodologia, prazo, tudo, tá pessoal? Então, eu conversando com a doutora, ela falou sobre periodização de off-season. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas e ela estava se referindo à quantidade da minha gordura visceral, que para um padrão, na época eu estava ali terminando ali mais ou menos, estava ali meio no caminho ali do final ali de um pré-contest não muito bom, né, que eu tive alguns problemas no ano passado, então eu estava ali meio que final de temporada ali de pré-contest já para estar pensando em começar um off. Então ela disse que como você está em pré-contest, agora não seria o melhor momento para você tentar cuidar dessa gordura visceral sua, para você tentar baixar essa gordura visceral. Curioso, né? Eu em pré-contest, então não seria o melhor momento para estar cuidando da gordura visceral. E as pessoas pensam justamente ao contrário. Então eu já expliquei isso aqui em vídeos sobre gordura visceral, esteatose hepática, eu já falei isso em vídeos anteriores. Então se você quiser se aprofundar aí num assunto que é muito pouco falado, muito pouca gente fala, né, disso aqui no YouTube. Então, segundo a doutora, ela diz que o melhor momento para melhorar essa questão de gordura visceral seria periodizando um off-season. Então, como eu já falei aqui anteriormente, as pessoas elas se apegam muito à questão do ganho de peso, né? Então, o que acontece? Ganho de peso, muita comida, muitas calorias. O que vai acontecer? Se você já tiver com uma gordura visceral alta, no pré-contest, aí você terminou o seu pré-contest, você já está com a gordura visceral alta, aí você emenda ali no off-season. Aí, pessoal, aí o estrago está pronto. E você imagina você fazendo isso ano após ano, uma década e meia, 2 décadas fazendo um negócio desse. Sempre extremos, comendo demais, depois comendo de menos, comendo demais, comendo de menos. Como eu já expliquei anteriormente nos vídeos sobre gordura visceral, esteatose hepática, nos vídeos anteriores, caso vocês queiram dar uma olhadinha, vídeos do final do ano passado, está tudo disponível aqui. Então o que acontece? Esses extremos, eles contribuem para o acúmulo de gordura visceral. Tanto reduções bruscas na alimentação, como aumentos bruscos na questão de calorias. Pois é, pessoal, então não é tudo... interessante isso, né? Então não é... Às vezes a pessoa pensa, vou comer menos, vou restringir, vou fazer não sei o que, vou fazer aquilo. Às vezes ela está fazendo algo que às vezes pode dar um resultado ali, ela pode perder aquela gordura, aquela camada de gordura que fica em cima da pele, dos músculos, tudo, a gordura normal, né? Então o que acontece? Mas ela pode ali começar ali um processo de acúmulo de gordura visceral. Então fígado gordo, esteatose, isso é tudo muito normal hoje em dia. Então, e também tem a utilização de hormônios, de vários tipos de hormônios. Então tudo isso, e também até pessoas que nem utilizam hormônios, mas às vezes fazem consumo de uma dieta muito pesada ali, muito tóxica, né? Isso é bem comum hoje em dia, e também utilização de álcool, essas coisas, né? Então muitas coisas contribuem para esse acúmulo de gordura visceral. Então isso que eu estou falando serve desde o cara ali que quer emagrecer, do cara que quer do nível competitivo mais alto. Mas os atletas, eles têm muita pressa, né, nessa questão do off-season. O cara termina o pré-contest hoje termina ali a fase final do campeonato 1.200 calorias. Aí daqui a pouco ele vai, compete, faz o carb up ali alguns dias, aí no outro dia ele começa o off-season dele, já, às vezes pode falar, né, às vezes algum tempo, mas vamos, tipo assim, no outro dia ele começa o off-season dele, 6.000 calorias, 6.500 calorias, 7.000 calorias. Então isso é um choque, né? O corpo humano, ele não gosta de extremos, né? Ele gosta sempre de manter no equilíbrio. Então atitudes extremas, elas vão levar a alguns problemas, e às vezes são problemas que você não vai perceber ali nos seus 25, 26 anos, 22 anos, mas é algo que mais para frente, no conjunto da obra, né, você vai ter um prejuízo aí. Então, vocês vejam só que esses atletas que fazem um consumo exagerado de calorias,
Vocês podem perceber aí por observação, isso já é uma pesquisa de observação que eu reparo já há muito tempo. Eles têm uma vida útil, vamos dizer assim, uma vida competitiva, um físico deteriorado precocemente. Então você pega caras ali da Golden Age, né? As dietas da Golden Age, você vê que não tinha esse excesso de comida, né? Você tinha uma boa alimentação, tinham bons alimentos, né? Alimentos de muita qualidade, mas você não tinha tanta comida como tem hoje. Então, quanto mais comida, mais o físico você imagina, não é saudável, pessoal, para ninguém ficar comendo 6, 7, 8 refeições por dia, 1 quilo de comida, 1,2 kg de comida, que isso é algo que é perfeitamente possível aí no alto nível do bodybuilding. Então, o que acontece? Isso aí geram inflamações no corpo. Ah, mas é o caminho que não sei. Tá, pessoal, isso vai servir para o bodybuilder atual, pesado, 212, mas não vai servir para a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo. Então, para eles pode fazer algum sentido. Já para você que está assistindo aqui, ou então você que é um competidor de uma categoria mais leve, talvez não faça sentido, porque você também não faz nem ideia o que esses caras estão usando de efeito de fármaco. Então você vê o cara ali com a pele ultra fina, comendo milhares de calorias. Se você for tentar imitar uma, você não vai conseguir talvez comer o volume, e outra que você vai engordar, que você não vai ganhar, e outra que, nossa, vai ser terrível. Então, o que acontece? Também é muito relativo à quantidade de músculo que você tem, do tamanho que você é. Então, nesses casos, faz algum sentido, porque é o trabalho deles e eles são competidores ali de nível avançado, de alto nível. Eles têm... que é o bodybuilding atual. Isso aí é o que o pessoal faz hoje. Não é mais o que é feito nos anos 70, não é mais o que é feito nos anos 80. O próprio Dexter Jackson disse que teve diferenças grandes do que ele fazia no final dos anos 90 para a época depois, essa época próxima da aposentadoria dele. Ele dizia, eu cheguei a ver alguns comentários alguns relatos de que ele fazia ali, que ele com 4 refeições ele conseguia manter um bom físico para o final dos anos 90. Não sei exatamente se são 4 só, você está só falando de coisa sólida ou se deve ser sólida fora as líquidas, sei lá. Mas o que acontece? Ele disse que só que depois o jogo foi mudando e ele falou que já com 4 refeições eu já não consigo acompanhar o bodybuilding de agora. E com certeza, né? Eu acredito muito nisso também. Então, que a maioria das pessoas, pessoal, que está assistindo esses vídeos, inclusive a pessoa aqui que vos fala, nós não atingimos, a maioria daqui, pessoal, eu tenho certeza que a maioria daqui mas não passa nem perto dos que os fisiculturistas profissionais dos anos 70. Então, para que a gente vai querer fazer, eu sempre tenho esse pensamento, para que você vai querer ser melhor, se você está tão longe dos caras dos anos 70, muito mais dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020. Então, o nível de investimento dos anos 70, tudo bem que não tinha nenhum santinho ali, né, pessoal? Sempre você vai ter ali pessoas que pegam pesado ali nos AES, tudo, tinha questão de qualidade dos AES, mas é fato, né, pessoal, que nos anos 70 era muito mais em questão de investimento, é algo que é mais próximo do que a gente pode fazer hoje em dia, né? Talvez a gente pode ir até um pouco mais, além de a gente tem já outros produtos disponíveis que não tinham naquela época, apesar de nós não termos a qualidade da época farmacêutica que tinha na época, né, e a facilidade. Então, uma coisa meio que, né? Então, se nós não chegamos nem perto dos físicos dos profissionais dos anos 70, vejam, Dani Padilha, será que tem alguém assistindo esse vídeo que tem um físico parecido com o do Dani Padilha? Será que tem alguém, Arnold Schwarzenegger, Mark Mentzer, Frank Zane, Frank Column? Então a gente está muito longe desses caras ainda para pensar em querer copiar alguma coisa de bodybuilding moderno. Então, pessoal, essa questão de off-season, ela serve para que você também, né, segundo a doutora e segundo também algo que eu testei, deu muito certo, que vocês acompanharam aqui, que eu perdi vários pontos ali na questão no comparativo das avaliações em questão de gordura visceral. Então, pessoal, isso comprovadamente, essa questão de você periodizar o off-season, então nem sempre você precisa ficar pensando em volume, a todo custo. Até você que é atleta, até você que... o que adianta você ter um baita volume e ter ali um super acúmulo de gordura visceral que vai quebrar a estética do teu físico?
Então, pessoal, é bem complicado essas questões, né? Então, não pode ter. Eu sempre digo, como treinador, eu acho que uma das melhores características de um treinador é a tranquilidade. Você tem que ser um cara calmo, um cara tranquilo, um cara que faz as coisas devagar. Você não pode ficar movido ao marketing. Porque, assim, aquelas transformações rápidas, eu acho muito legal, muito legal, mas só a pessoa sabe o que ela passou. Então, pessoas com mais experiência, elas vão poder se dar melhor, atletas principalmente, eles vão conseguir lidar melhor com essas transformações rápidas. Já pessoas normais, assim, que não tem muita familiaridade com essas coisas, vai ficar um processo bem difícil, bem traumático para a pessoa. Resultado estético vem. Sustentável, talvez por um mês no máximo. Então vamos lá. Eu vou aqui passar aqui para os próximos pontos aqui. Então, pessoal, continuando, só abrindo mais um parênteses, se vocês forem pesquisar bem a fundo, é porque muitas coisas acabam não chegando ao grande público, né? Muitas coisas acabam ficando nos bastidores, mas algumas coisas acabam chegando ao público, né? Então, se vocês devem conhecer, né, alguns casos, principalmente casos recentes, né? Nesses últimos 2 anos e meio aí aconteceram muitas coisas ruins, né? Para muitos atletas de todas as idades, ex-atletas, jovens atletas, atletas de meia idade. Então, o que acontece? Muitos fisiculturistas, se você for estudar ali a fundo questões de doenças, essas coisas, muitos, principalmente bodybuilding mais atual, aquela coisa ali mais quando começou a ficar mais freak a parada. Então, o que acontece? Muitos atletas, eles têm doenças que muito se assemelham a doenças de sedentários e de obesos. Então você vê, pessoal, o seu corpo em certas questões, não em todas, mas em certas questões o seu corpo entende, ele entende ali que peso corporal em excesso é peso corporal em excesso. Não interessa se é músculo, se é gordura, se é tudo, vai te gerar algumas dificuldades que pessoas obesas, até pessoas sedentárias elas têm. Então esse é um ponto interessante, tá, pessoal? Ah, mas o fulano de tal que compete nos... Pessoal, pessoas que competem ali no alto nível do fisiculturismo mundial é 0,000000000,5% da população. Então, para eles faz algum sentido, alguns sacrifícios, né? A maioria, muitos ali são remunerados para isso, assim, não é uma vida fácil, como vocês imaginam, tá, pessoal? Muito legal você ir para academia ali o dia que você quer, treinar do jeito que você quer, fazer a hora que você quer, principalmente hoje, esses compromissos assim demasiados que os atletas têm, que faz parte do trabalho deles, né? Alguns recebem bem para fazer isso, mas não é fácil, pessoal. É legal você fazer as coisas quando você está animado, quando você está legal, e o dia que você não está? É isso aí. Então fica uma reflexão aí. Às vezes as pessoas desejam ter uma vida aí de um cara desse ali. Nossa, eu queria achar que é só ficar abrindo pote de whey lá, tomando de graça, tomando no pote direto. Mas tudo ninguém tem a questão do retorno, tá, pessoal? Ninguém faz filantropia nesse meio, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Então o meu off-season ele foi periodizado dessa seguinte forma. Foram 16 semanas, né, que eu fiz algo específico voltado à redução de gordura visceral, que me ajudou bastante ali, eu reduzi vários pontos ali na tabela. Em seguida, eu fiz mais 14 semanas essas 14 semanas, sim. Aí quando eu já estava e foi legal até porque você tem uma resposta muito melhor a tudo que você for fazer, a reintrodução das calorias, fármacos, tudo você tem uma resposta quando você está com o BF mais baixo. Então eu já estava com o BF mais baixinho assim, faltava poucos porcentos ali para chegar no nível de competição bom. Então o que acontece? Foram as primeiras 6 semanas, aí eu dividi em 2 blocos. Primeiro foram 6 semanas, depois foram mais 8 semanas. Depois dessas 16 semanas ali de periodização. Então eu tive ali a boa parte ali do trabalho foi voltada à redução de gordura visceral, que foi muito bom, que deu muito certo, né? Então parecia muito com um pré-contest mais leve, né? Tanto que eu até cheguei a pensar em emendar umas competições ali, mas acabei mudando de ideia. Então depois, quando partiu ali para o foco em massa magra, também eu não ia cometer o erro ali de extrapolar, está comendo menos, ele do nada extrapolar com tudo as calorias, né? Então fui mantendo ali umas boas calorias ali, que me dava ali uma condição de treino,
Então, a partir daí, o meu peso foi subindo. Eu terminei mais ou menos esse período aí de periodização de redução de gordura visceral, eu estava com aproximadamente 94 quilos. Então, depois o meu peso foi subindo ali nessas outras 14 semanas. Então, eu acabei fechando o meu off-season com entre 107 e 108 quilos. Né? Então, aí ganhei um pouquinho de gordura, um pouquinho. Mas eu fiquei ali na casa, ali, eu fechei esse off-season, acredito que na casa entre 12% a 14% no máximo, que é interessante, tá? Talvez até entre 12% e 13%, talvez. Então, né, para o meu nível de investimento, para o que eu estou acostumado a fazer, foi positivo. No meu peso dessa vez ele não subiu tanto quanto antigamente, eu chegava a 111, 111,5, só que ali você era nítido, né, que principalmente a região das costas, subescapular, as costas de uma maneira geral, e a região do glúteo, principalmente, ela ficava muito volumosa. E dessa vez eu pude usar ali como parâmetro. O meu glúteo ele não ficou ali com um aspecto muito com muito acúmulo de gordura como das outras vezes. Isso é muito interessante, porque é uma gordura muito chata de tirar quando você entra em prego glúteo, subescapular, principalmente no meu caso ali, e muitos que devem estar assistindo aqui também devem ter dificuldade. Parte da frente não, parte da frente eu seca ali, que é uma maravilha. Se minha parte da frente, a parte de trás secasse com a parte da frente, nossa, eu não ia ter dificuldade nenhuma em ser atleta, né? Ia ser muito fácil. Então, o que acontece, pessoal? Agora, falando de questão de treino. Em todo esse tempo, né, nesse off-season inteiro, eu fiz ali alguns treinos ali no começo, eu treinava um pouquinho mais, né? Porque naquela primeira fase ali de redução de gordura visceral, treinei um pouquinho mais ali e tudo, mas quando foi ali mais voltado para ganho de massa muscular, eu fiz algo diferente, né? Eu comecei fazendo 2 por 1, 2 treinos para 1 de descanso, 2 treinos seguidos para 1 de descanso. Então nós chamamos isso aí de 2 por 1. Então, pessoal, às vezes 3 por 1. O que acontece? O formato de 2 por 1 é muito bom, né? 3 por 1 é legal também, 2 por 1 é legal. E o que acontece? Aí eu fui levando ali por 6 semanas esse formato ali 2 por 1 mais ou menos, e faltando ali 8 semanas na segunda fase ali desse off-season, faltando 8 semanas eu fiz algo que eu nunca tinha feito, que eram treinos 1 por 1. Um dia de treino, um dia de descanso. Então dá mais ou menos ali 3 treinos por semana. E foi muito bom, pessoal. Foi algo assim extremamente proveitoso. Então é em vários sentidos, né? Até na questão de tempo, você tem tempo para fazer outras coisas da sua vida, assim. Você tem tempo de dar atenção para outras coisas fora da academia, que também é muito interessante, até para a saúde mental, né? Só que aquele negócio, né, pessoal? Tem pessoas que são viciadas em ir para academia. Se você treina todo dia, se você treina 6 vezes por semana, todo dia, muito provavelmente o seu treino é bem fraco, porque você não iria aguentar treinar num nível bom, né, razoavelmente bom, pelo menos, se você treinar todo dia. Você não consegue manter, você vai... não dá. Definitivamente não dá, pessoal. A pessoa que treina todo dia, que treina 6 vezes por semana, ela treina mal. Né? Se ela treinar bem, ela não... Um treino desgastante, de alto nível, a pessoa não consegue manter ali E como é off-season, que o foco seria, nessa segunda fase do trabalho, seria ganho de massa, então eu fiz ali esse teste. Já ouvi falar de alguns fisiculturistas que fizeram esse teste, já ouvi falar até que o Liprist já fez esse teste. E o que acontece? Aí eu fui fazer, né? Não basta você ouvir alguma coisa, você tem que ir lá e fazer por um tempo razoável, né? Ah, eu fiz, me dei bem. Quanto tempo você fez? Ah, fiz 3 semanas. Não, então você nem sabe de nada. Né? Ali você tem que fazer ali 8, 12, 16 semanas para qualquer coisa que você for testar nesse meio. Aí você vai saber se funciona ou não, vai poder dar um feedback decente, né? Então o que acontece? Fiz esse treino de 1 por 1, muito bom, pessoal, muito bom. Né? Pretendo até voltar a fazer isso mais vezes. Aí o que acontece? O único ponto ali negativo seria que você fica ali numa semana, você fica um pouco mais restrito ali a fazer alguns grupos musculares. Então isso vai depender muito da tua necessidade e do que você precisa melhorar. No meu caso, eu dei ênfase nos treinos da semana, eu dei muita ênfase nos grupos maiores, né, que são principalmente costas e pernas e peitorais também. Né, peitorais um pouco menos, né, exatamente nessa ordem: costas, pernas em geral e peito. Então,
e nesses treinos, no final do treino principal, que seriam desses músculos, eu encaixava ali alguma coisa para braços, alguma coisa para ombro. Lógico que você não vai conseguir fazer, né, e fazer um treino na mesma intensidade do treino inicial, do treino principal. Então, sempre que você tiver uma dificuldade, você tem que colocar ele lá na frente, né? Eu tenho dificuldade para ombro. Às vezes você nem tem dificuldade para ombro, às vezes o seu treino é mal dividido, às vezes eu faço perna e depois eu faço ombro. Pô, aí todo mundo, né? Acho que até eu tenho certeza que eu ia ter dificuldade também para treinar ombro depois de um treino de perna. Eu nem lembro a última vez que eu fiz um treino de perna junto com um treino de ombro. Então tudo que você precisa melhorar, você tem que colocar na frente. Isso até está no livro do Arnold Schwarzenegger, né? Ele catalogou isso aí. Eu acredito que está entre os princípios do Wader que ele trouxe no livro dele, se chama Princípio da Prioridade. Que, como o próprio nome já diz, que você coloque os grupamentos musculares que você tem prioridade na frente. Simples. Então, o que acontece? Você treinando um por um, você consegue ali, pessoal, chegar num nível muito alto ali de energia. Então, você consegue fazer treinos muito bons, desde que você vá para a academia treinar, né? Se você ficar brincando com o celular, você não vai fazer bosta nenhuma nenhum dia, né? Então você já vai ficar pior o físico, porque vai só 3 vezes por semana e vai fazer merda ali, vai ficar no celular ali o tempo todo igual um retardado no WhatsApp. Aí o que acontece? Em vez do físico melhorar, ele vai ficar pior do que já tá. Por quê? Porque já não treina 5, 6 vezes por semana, vai ficar gordo, até mais gordo, porque vai queimar menos calorias. É aquele negócio, é 3 vezes por semana, mas quando vai, fio. Então o que acontece? E também às vezes não dá pra você terminar em 1 horinha o treino, né? Às vezes o treino vai ficar um pouquinho mais longo, 1h15, talvez até 1h20, 1h10. Então os outros músculos ali é só uma pinceladinha, tá, pessoal? Aí panturrilha, abdominal. Então vai da necessidade ali que você tem de melhorar algum grupamento. Então você tem que dividir o seu treino de acordo com a sua necessidade de evolução. Então, como eu no meu caso, braços e ombros, eu já não que sejam as mil maravilhas, mas eu já tenho ele é um pouco melhor desenvolvido do que esses grupamentos que eu falei para vocês, principalmente costas, que falta bastante, pernas de uma maneira geral, peitoral também pode melhorar, assim, vem melhorando bastante, mas pode melhorar mais. Agora braços e ombros, essa parte eu não tenho muito o que reclamar, né? Treinei muito isso no começo dos meus anos, aí, durante muitos anos desses mais de 20 anos que eu treino, então me deu uma base legal, né? Mas, então, aí o que acontece? Fiz ali esse sistema, então você tem que ter uma certa habilidade ali para você estar dividindo o seu treino de acordo com a sua necessidade, para você faça de uma maneira inteligente para que você não se prejudique. Então, cada um, né, se você tem um treinador, ou se você faz por conta própria, ele vai saber te indicar ali, ou se você tiver experiência para isso, você vai saber o que você tem que fazer em relação a divisões de treino. Então é um treino muito bom, só que ele é tão bom que tem uma desvantagem. Olha que negócio louco, né? Eu vou dizer para você, pessoal, que você coloca ali, podem fazer e depois vocês coloquem aqui nos comentários, vocês falem para mim depois. Eu creio, assim, se eu fosse, eu gosto muito de jogar umas porcentagens, não sei se vocês já perceberam, eu gosto de falar umas porcentagens aqui da minha cabeça, né, o bibisômetro. Então, de acordo com o meu contador aqui mental, tipo, eu diria que esse treino ele te coloca entre 25 até uns 30%, entre 25 a 35% ali, ele te eleva ali a qualidade do seu treino, se você souber tirar proveito disso. Porque um dia você carrega o seu corpo de glicogênio, você recupera melhor, você faz tudo melhor. E no outro dia você vai lá e dá tudo que você puder ali no treino. No outro dia você não vai estar nem preocupado, até o alívio da cabeça de você falar, amanhã eu estou de boa, amanhã não vou treinar, amanhã ao invés de treinar eu vou fazer tal coisa. Se você realmente treina, você vai ficar cansado. Agora, se você vai para academia para ter ponto de encontro, eu tenho que treinar. Não, aí já é terapia mental, aí beleza, se você quiser fazer, beleza, tudo, mas às vezes você vê que às vezes você está fazendo isso há quantos anos? Está dando certo? Está com o shape que você gostaria de ter? Vejo muito cara que treina todo dia que o físico é muito fraco, né? Então, porque treina fraco. Agora, se é uma coisa mental sua ali, uma terapia, você gosta de ver gente, aí beleza, né? Aí cada um na sua opção. Agora, se você pretende ali uma evolução, não é que esse é o único caminho, mas é um caminho que eu estou falando para vocês que é possível de acontecer. Eu gostaria tanto de fazer isso que você faz. Eu gostaria... E por que não faz? Acorda amanhã e já começa amanhã, mano. O negócio é assim, velho. Não tem esse negócio de... às vezes eu recebo umas mensagens.
Ai, nossa, deve ser tão bom fazer. Você está preso, você está no presídio, por que você não pode fazer? Começa amanhã, velho. Ai, eu queria ser um atleta, ai, eu queria não sei o que, eu queria... Começa amanhã. Começa amanhã de manhã. Né? Ai, amanhã eu vou. Não vai, senão nunca vai, nunca começa. Se você ficar esperando tudo tá certinho na tua vida, nunca vai começar nada. Então, o que acontece? Vamos lá, continuando. Então, pessoal, aí o meu peso foi subindo legal, tudo ali, lógico, ganhei uma água ali, até pelos componentes que eu estava tomando, que está tudo aqui disponível aqui no canal também, em relação ao protocolo. Então, o que acontece? Então, foi muito proveitoso esse off-season. Então, mesmo ali eu não tendo o peso máximo, o meu peso máximo de off-season, que isso também não quer dizer nada se não vier com uma boa qualidade, eu fiquei com uns quilos a menos do que eu costumo ganhar em off-season, mas foi muito bom, foi talvez tenha sido o melhor off-season que eu fiz até hoje, até o físico com uma estética interessante, tudo, cheio, né? Muito bom, assim, com controle de BF interessante, como vocês viram aqui no começo do vídeo, que eu coloquei aqui algumas imagens. Então vamos lá. Então vamos falar agora dos exercícios, tá, pessoal? Eu acho que o Zé Bombinha já foi embora faz tempo, né? O Zé Bombinha, ele corre ali, quando fala de treino, ele corre igual negócio de exorcismo, né? Igual quando joga água benta, assim, fala treino, né? Sai até fumaça. Igual filme de exorcismo. Então, o que acontece? Pessoal, eu tive uma lesão na musculatura, no adutor esquerdo, uma lesão no leg press. Acho que um dia eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre isso. Eu não gosto de ficar trazendo muita história triste aqui para não ficar dramático o negócio. Já basta o que tem disponível aí na maromba nacional. Então, o que acontece? Colocar as musiquinhas, trilha sonora de igreja, de testemunho de igreja. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tive uma lesão na musculatura do adutor esquerdo. Acredito até por ser uma musculatura muito fraca, muito mal treinada, porque eu vou te falar, pessoal, eu gosto de treinar tudo, mas eu não gosto de fazer treino específico para adutor. Nossa, assim, eu faço, né? Mas fazia meio que por lazer, né? Porque eu não via nada, né? Aí o que acontece? E geralmente fazia depois do treino, né? Que é um erro, né? Se é a tua prioridade, tem que fazer no começo. Então o que acontece? Eu tive uma lesão, talvez por a musculatura do adutor, dos meus adutores serem muito mal treinadas, né? Eu tive uma lesão de leg press, um leg press feito com uma carga um pouco mais alta, bem mais alta, que eu não estava acostumado a fazer. Então o que aconteceu? Acredito eu que os quadríceps, eles meio que pediram um auxílio para a musculatura que estava mais próxima e acabou criando... foi um estiramento bem grave, tá, pessoal? Foi bem chato o negócio. Aí eu fui dar uma olhada, né, no São Google, né? Fui dar uma olhada lá, falei, essas lesões costumam ficar... nossa, na hora sim, quando esfriou o corpo, eu não conseguia nem mexer, sair do lugar. Aí o que acontece? Eu dei uma olhadinha assim, a gente faz uma pesquisa básica, né? Sobre esses tipos de lesões, então dizendo, não, essas lesões demoram até 45 dias para melhorar. Eu falei, nossa, 45 dias? Duvido! Isso aqui em 3 dias, isso aqui já está melhor. Aí foi 3 dias, depois foi 7, depois foi 15, depois... Meus amigos foram ali, agora tá fazendo ali mais ou menos 5 meses dessa lesão. Tá começando a ficar 100% agora. O negócio foi brabo, pessoal, brabo. Então, durante muitos treinos nesse off-season, eu fiquei com dores, um pouco de dor, um pouco de dificuldade nessa musculatura. Então, no começo eu tive até que fazer meio que um trabalho de fisioterapia ali, retomando ali os treinos de uma maneira bem leve. A perna tremia bastante, a perna esquerda, quando fazia alguma coisa uniarticular assim, né? Então, o que acontece? A perna tremeu bastante. Então, eu fiquei com uma sensibilidade grande nessa musculatura. Então, eu andei pesquisando, andei dando uma olhada em alguns estudos que seria uma prioridade nesse off-season, questões da musculatura dos meus adutores, que sempre foram fracas e realmente sempre precisaram ter um trabalho bem feito e nunca teve. Apesar de eu sempre fazer ali aquela cadeirinha do abdutor ali, aquela cadeirinha do samba, aquele miguezinho depois do treino, no final já de um treino de pernas, então
Sempre fiz, né? Mas assim, eu fazia por fazer, porque eu via que não, você já estava morto já, geralmente, o treino de perna fazia, não gostava, fazia ali para cumprir a tabela, né? Então o que acontece? Aí eu percebendo ali, eu falei, né, só preciso ter que dar uma atenção especial para partes do meu físico que ficam devendo muito, principalmente quando você faz a dieta e seca, e baixa o BF bastante. Então o que acontece? Os glúteos e os adutores, eles têm muito pouco volume. Então o que acontece? Quando você faz, no meu caso, quando eu faço a dieta, ele assim grita de tanta falta de volume, assim, entendeu? Então aquele preenchimento ali dos quadríceps, principalmente quando é visto de frente, ali fica aquele vão. Tem muitos atletas que tem um vão ali, uma sobra ali muito grande ali Então o preenchimento dos adutores, ele dá um aspecto de mais volume, um aspecto visual interessante nos quadríceps. E a questão dos glúteos, no meu caso eu tenho muito pouca massa, muito pouca, diferentemente do que parece em off, eu acumulo muita gordura no glúteo, mas não tenho massa muscular. É igual aquelas meninas é tipo aquelas gordinhas do peitão, que fica toda decotão assim, aí tira as fotos de cima para baixo com os peitão assim. Aí tira aquelas fotos assim, e tipo assim, acha que tem um peitão, ai meu peitão, sou muito sensual, tem um peitão, ai tá. Aí o que acontece? Faz 30 dias de dieta, aí o que acontece? Aí pronto, aí começa a comer de novo. Ah não, perdi meu peito. É porque é tudo gordura. Então a mesma coisa era o glúteo. Meu glúteo tem muita gordura, mas tem pouco volume. Então o que acontece? Aí o que acontece? Quando tá gordo, parece que é grande, parece que tem alguma coisa, mas quando seca, nossa senhora, só sobra pelanca. Aí o que acontece? Se você não tem um pouco de musculatura naquela região, quando você secar, você vai ter principalmente se você tem pouco trabalho ali, vai sobrar muita pele, vai ficar com um aspecto feio, né? Eu seco bem, pessoal. Meu posterior de coxa ele crava assim que vocês já viram, acho que já viram alguma coisa aqui no canal. Então o que acontece? Mais o meu glúteo, eu nunca fibrei um glúteo na vida, assim, eu já comecei, já chega, lógico, chega quadradinho ali, levemente ali alguma marcação, mas nunca longe de fibrar glúteo. É muito difícil, pessoal, muito difícil para a maioria das pessoas. Tem questão genética, principalmente, então, e também tem questão de genética e de investimento. Então, principalmente dependendo da idade do cara, dependendo do. Só que se você tem pouco volume, isso fica muito pior, porque você não tem, a sua pele vai sobrar muita pele ali. Se você não tiver, é tipo como se fosse uma pessoa obesa quando emagrece demais, aí sempre sobra muito, e tem alguns casos que até a pessoa tem que fazer até cirurgia, né? Os casos de algumas pessoas obesas então se você tem um preenchimento maior, então não vai ficar aquele negócio. Então eu fui atrás disso, de ver ali exercícios ali. Aí você vê aquele monte de exercício, elevação pélvica e não sei o que, bababá, que a mulherada faz e tá cada vez mais gorda. Aí o que acontece? Aí eu olhei os estudos comparativos e vi que um dos principais exercícios, assim, não que eu não soubesse, mas existe o jeito de se fazer. O velho e bom os velhos e bons agachamentos, né, pessoal? Os velhos e bons agachamentos, são os exercícios mais efetivos para o glúteo. Mas peraí, mas você não sempre fez agachamento, Mibi? Por que você está falando isso agora? Aí é que está o ponto, é talvez um dos pontos interessantes aqui desse vídeo. Eu sempre fiz agachamento, pessoal, mas eu nunca gostei de fazer agachamento completo ali, estilo Tompletes. Sinceramente, eu odiava fazer agachamento completo, então eu sempre fiz agachamento 90 graus. Os agachamentos 90 graus, você tem um bom trabalho de quadríceps, mas você tem pouca ativação do glúteo em relação ao agachamento completo. E até a questão da musculatura dos adutores, quando você faz um agachamento completo, até segundo os estudos que eu consultei, os estudos comparativos, você tem muito mais ativação até de alguns exercícios que as pessoas acreditam que tem uma ativação interessante, como a elevação pélvica, por exemplo, que a mulher pega aquela porra daquela barra gigante, fica no meio da academia, pega um monte de peso, derrubando e achando que, E você vê que cada ano que passa a bunda está mais caída. Então o que acontece? Então um agachamento completo, ele realmente é completo, ele supre muito ali, te poupa muito tempo na academia. Então como eu estava com a musculatura deteriorada ali na parte interna da coxa, eu estava com uma sensibilidade um pouquinho maior. Então lógico que eu comecei com umas cargas mais baixas. Então a partir do momento que entrava um pouquinho mais de carga, eu senti ali, quando você faz o agachamento bem fundo ali, igual o Tom Platz fazia, aquele no máximo ali, você vê que muda totalmente o exercício, pessoal.
no outro dia, você tá com a parte inferior do glúteo ali doendo horrores, né? Você vê que tem uma ativação muito maior do que quando você faz o agachamento 90 graus. Isso quando alguém faz o agachamento, porque tem gente que acha que faz 90 graus, mas faz meio agachamento, né? Que existe também, pessoal. O meio agachamento ele é catalogado, tá? No meio, até na enciclopédia do Arnold tem falando sobre, tá catalogado o meio agachamento. Só que as pessoas às vezes, nem sabem que tem meio agachamento, é porque não aguenta o peso e faz meio. Mas eu também não acho que, mesmo tendo catalogado, eu não acho que seja uma estratégia interessante, né? Às vezes o cara para pôr cargas absurdas. Não adianta pôr cargas absurdas se você não tem um. Eu acho melhor pôr menos, fazer um trabalho mais completo, você ganha até mais tempo na academia, né? Então o que acontece? Você não perde tempo, na verdade. Então o que acontece? Eu mudei totalmente o meu jeito de agachar. Como eu falei que eu estava com essa sensibilidade ali na parte interna da coxa, é muito mais perceptível ali o trabalho. Você sente a musculatura ali que realmente você tem um trabalho diferente na região, a parte interna das coxas. E segundo os estudos eu vi que o agachamento completo ele tinha mais ativação do que a cadeira, né? Do que a cadeira, essas cadeiras abdutoras, blá, blá, blá. Então tinha muito mais ativação tanto no glúteo como na musculatura dos adutores, né? Então você numa tacada só, você treina muito bem os seus quadríceps, você treina muito bem os seus adutores e você treina o seu glúteo também. Sem você ter que ficar fazendo uma infinidade de exercícios que podem, eu não estou condenando o exercício, ele pode ser um exercício, até um exercício complementar, né? Você, sei lá, você gosta de fazer elevação pélvica, essas coisas, você faz esse exercício como principal e depois você pode usar um acessório, eu sou a favor disso também, né? Mas, né, como eu particularmente, às vezes eu não gosto de ficar fazendo na academia. Então, o que acontece? Então e eu vi que deu uma diferença interessante. Ele começou, né, dado as limitações genéticas particulares, eu vi teve alguma resposta, né? Até colegas meus olharam minhas pernas e falaram, não, você tá com um aspecto interessante ali, né? Então, esse foi as coisas que eu fiz diferente, questão de intervalo de descanso e questão dessa maneira diferente de agachar, tá, pessoal? Então você vê, eu vi alguns estudos, vi alguns comparativos e a partir dali eu trouxe para a prática. Então eu não fiquei ali, né? Falei tudo que eu falar aqui para vocês, pessoal, tudo que vocês viram, tudo que vocês lerem livro, papel aceita qualquer coisa. Vocês viram recentemente ali o caso do whey protein, o cara dizendo, falando que cafeína infarta e que tudo bem, pode até acontecer numa super mega ultra dose, né? Quem sabe, né? Para quem tem algum problema, então que o whey protein causa problema. Essa reportagem ridícula que saiu aí. Então você vê que o papel aceita qualquer coisa, pessoal. Só que hoje na era da internet os caras foram lá e massacraram ali a reportagem. Então se isso fosse nos anos 80 ali, se uma grande emissora, que todo mundo sabe qual é aquela porcaria, se ela chegasse e falasse isso nos anos 80, você imagina o estrago que ia fazer? Tipo, quantas coisas nós já passamos ali nos anos 80, 90, quantas manipulações ali, esse canal serve para isso, tá, pessoal? Não é só o negócio de trader, você refletir um pouco na tua vida também, quantas manipulações, quantas coisas, você acha mesmo, pessoal? Você vê que quanta manipulação é possível ali. O papel e boca fala qualquer coisa, papel aceita qualquer coisa. Então, tudo que eu falar aqui para vocês, pessoal, vão atrás, pesquisem ali. Vocês não moram na Coreia do Norte, acredito, a maioria de vocês aqui tem o Google liberado. Então, vocês pesquisem, aproveitem as boas coisas que a internet pode proporcionar. Você pode chegar longe. É tanta aula boa, é vídeo aula, é vídeo de aula de direito de cursinho, é vídeo de matemática, é vídeo de português, é ensinando inglês, ensinando espanhol, muita coisa de graça, falando de dieta, falando de... Se a gente tivesse isso nos anos 90, pessoal, nossa senhora, acho que o esporte no Brasil com certeza ia estar em outro patamar, só, sem falar em questão, só pelo conhecimento. Então, pessoal, tem muita coisa ruim na internet? Tem, mas tem muita coisa boa, tá, pessoal? Muita coisa boa. Então você vê que existe uma manipulação muito grande nas coisas. Então, tudo que eu falar aqui para vocês, não fiquem seguindo ninguém cegamente. Vocês, muito obrigado pela consideração, o pessoal que manda mensagem, que acompanha, eu agradeço bastante. Mas sempre procurem pensar por conta própria. Treinem, façam o trabalho, né? Testem vocês mesmos. Aí você pode ver, pode dar certo, pode não dar. Como eu falei, tem a questão da individualidade. Então,
É isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então essas foram as grandes diferenças aí que eu trabalhei nesse off-season. E falando dos outros grupos de maneira geral, costas, né? Eu já venho trabalhando ali, fazendo o melhor que eu posso, pessoal. Sinceramente, eu faço ali o melhor que eu posso. É porque as limitações genéticas, elas existem, né? Eu não vou ficar apelando ali, montando físico com óleo de preenchimento, essas coisas aí. Que eu acho que isso aí foge um pouco do meu ideal de bodybuilding. Posso estar sendo um pouco ingênuo e tal, mas eu já 20 e poucos anos fazendo, eu não vou fazer certas coisas, né? Então o que que acontece? Treinos ali de costas ali, muita remada, sempre batendo firme ali, exercício, remadas, exercício, testando todas as angulações possíveis. Peito sempre tentando dar muita ênfase ali na parte superior, na parte superior, né? Que é a maioria diria que, sei lá, 80% dos caras ali tem alguma dificuldade ali na parte superior dos peitorais, né? Então, dificilmente eu já cheguei a ver gente com peitoral superior bom e parte inferior inexistente praticamente, mas é muito raro. Geralmente as pessoas começam a ter um desenvolvimento melhor nas partes de baixo e na parte de cima um desenvolvimento que foi melhorado também, pessoal. Já há muitos anos que eu faço isso, né? Não foi uma coisa assim que melhorou de uma hora meus peitorais, na parte de cima, não que sejam os ideais, mas eram bem ruins, né? Então, se eu tirasse uma foto aqui assim, daqui para cá, parece que eu nem treino. Então, o que que acontece? Você tem que... eu sempre baseio meus treinos em pré-exaustão, tá, pessoal? A pré-exaustão eu acho muito interessante, até para que você não seja não precise carregar cargas tão absurdas ali. E é muito legal, né? Eu gosto muito de treinar, usar para todos os grupos musculares, eu gosto muito de fazer o princípio da pré-exaustão. Então, o que que acontece? Mas quando a gente vai para os exercícios ali vamos dizer assim, coisas mais básicas, exercícios com halteres, barras, etc. Os exercícios inclinados, eles são muito interessantes. Então, geralmente as pessoas, durante muitos anos, eu tive um desenvolvimento muito, muito ruim de peitorais, porque eu fazia aquela coisa, né? Supino reto, supino reto, supino reto, supino reto. Durante alguns 2 anos e pouco, assim, meu peitoral mudou muito pouco. O supino reto ele é muito bom, é um exercício básico, ele é bom, só que ele é melhor, ele tem pessoas que se dão melhor com esse exercício e outras elas não se dão nada bem com esse exercício. Então tem questões de anatômicas individuais, tudo, até eu passo isso às vezes para o pessoal da consultoria, eu mudo ali, eu vejo ali o físico do cara, muito provavelmente esse cara não vai se dar bem com, até pela estrutura física do cara, que às vezes ele não vai se dar bem com certos exercícios. Então aí a gente muda alguma coisa, as coisas começam a acontecer, mas você deve fazer esses exercícios de prioridade nos primeiros 2 ou 3 exercícios do seu treino, quando você está ali com a energia mais alta. Se você deixar ali para fazer no final do seu treino exatamente o ponto que você precisa melhorar, você não vai conseguir, seja a sua deficiência, seja panturrilhas. Em vez de você fazer no final do treino, faça no começo do treino. Então eu fiz isso várias vezes também e minhas panturrilhas melhoraram um pouco, você está com mais energia. Você sente que o treino rende bem mais. No outro dia você vai sentir uma dor tardia muito maior do que quando você fazia na rebarba. Tudo que você faz primeiro, você sente ali um aproveitamento melhor e até um estresse muito maior do que você fizesse ali na rabeira ali dos outros treinos, entendeu? Então, vejam as suas necessidades individuais e dividam da maneira que vocês gostam. Pesquisem, busquem fontes ali confiáveis, coisas interessantes e a partir dali testem, tragam para a sua vida, para a sua prática e a partir daí vocês formem sua convicção, pessoal. Não deixa assim que uma emissora, um rádio, a pessoa vai dirigir, ou então uma figura que você conhece pública aqui da internet, que ela, né, não eu, né, que eu não sou figura pública. Eu acho mó barato quando eu vejo um amigo meu desconhecido, figura pública. Nossa, que mundo que o cara vive. Esse cara ganhou 2 dias figura pública. Então, o que que acontece? Então, pessoal, é isso aí que eu tenho que falar para vocês, tá, pessoal? Então, algumas figuras melhores. Então, porque a proteína tem que estar em tanto, em tanto, em tanto. Tudo bem, pode ter um sinal que isso funciona para a maioria das pessoas. Mas você tem que fazer e testar e ver o que acontece com você. Então, às vezes, até quando você tem um coach, às vezes o treinador ele vai sentindo ali, ele vai demorando, ele vai vendo ali a sua resposta, ele precisa de um tempo para saber, né? Para entender o seu metabolismo, entender como que você funciona. Então, muitos grandes, excelentes treinadores de bodybuilding profissional, às vezes no primeiro trabalho eles erram. Isso aí acontece bastante. Tem uns que erram até no primeiro, no segundo, no terceiro, mas enfim, aí ele mostra só os que dão certo e você acredita que ele é o cara.
Então é isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo aí, um bate-papo aí para você fazer seu cardio aí, ficar ouvindo eu falando aí e tudo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Fique com Deus e no meio disso aí eu acho que dá para absorver algumas dicas aqui. Então se você gostou desse vídeo, se você viu até o final, faça um xizinho aqui no vídeo para eu saber que você viu até o final. Então muito obrigado a todos, fique com Deus e até mais. E não esquecem, amanhã o Zé Bombinha amanhã ele vai para missa lá, ele pega lá a hóstia do cara lá. Então beleza, pessoal. Muito obrigado, fique com Deus e até mais.